Nessa última atualização do Honor of Kings do dia 9 de maio, eles liberaram a fila Zenith, e lá na China essa é considerada a fila mais importante do jogo, muito mais importante do que a outra fila ranqueada que a gente tem aqui no Brasil também. E todos os jogadores de alto nível de lá, os pro players e também os pro players aqui do Brasil, dão muito mais valor, levam muito mais a sério a fila Zenith do que a outra fila ranqueada. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar os motivos de tudo isso e o porquê que você também deveria investir o máximo do seu tempo nessa fila. Então, ó, já deixa o likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora! Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o que é a fila Zenith. É uma coisa que a galera me pergunta muito nas lives, que aliás a gente faz todos os dias no YouTube e na Twitch a partir das 5 da tarde. Você pode resgatar skins grátis lá na lojinha da Twitch. E aqui no YouTube tem sorteios semanais de skins pra vocês aí resgatarem toda semana, tá? Então fica o convite pra você, o link da Twitch tá aí embaixo, mas se quiser colar no YouTube é só se inscrever aqui no canal também. E a Zenith é uma fila que antigamente, né, nas temporadas anteriores, ela era liberada para jogadores que estavam acima do Grão-Mestre, então por aí você já entende que tem um corte, você não vai jogar com jogadores do Platina, do Diamante, nada disso, mas nessa temporada eles começaram a liberar para a galera que tá acima do Mestre. O que aumenta um pouco mais o range, o que faz a fila ter mais pessoas. Eu já vou explicar como é que funciona o lance das divisões, você vai entender um pouco melhor até sobre elos, mas nessa temporada aqui ela tá liberada pra cima do Mestre, então você que já tá em Mestre 5 nessa temporada, pode jogar o Zenith. A fila é liberada às 8 da noite, vai até às 22, aliás, fica o meu pedido aí pros devs, a galera que acompanha aí do Honor of Kings Brasil, que é responsável por isso, libera essa Zenith por um tempo maior, tá? Pô, vamos fazer um teste aí, libera por 4 horinhas, se não der pra liberar por 6 horas por enquanto, libera 4, faz o negócio ir até às 23, meia-noite, ou então começa às 6 da tarde e vai até às 22, eu imagino que esse seja um horário que seria top demais e ajudaria mais pessoas aí a poder participar, porque tem gente que não consegue entrar nesse horário das 8 às 22, então aumentar um pouquinho mais o tempo da Zenith seria muito importante pra gente, mas por enquanto ela tá liberada das 8 da noite até as 22, e ela é uma fila onde todo mundo vai jogar solo, não tem duozinho, não tem triozinho, não tem PT fechada, não tem gente se juntando com os amiguinhos pra subir de elo mais fácil, é todo mundo solo, com os nicks anônimos, então você entra ali, você não sabe o nick de ninguém, tá escrito lá, jogador Zenith 1, 2, 3, não tem como saber com quem você tá jogando, não tem como saber contra quem você tá jogando do outro lado, porque os nicks são revelados só no final da partida. Então você entra completamente no escuro, sabendo que não tem ninguém duo nem trio, e ali é você por você mesmo. E aí uma dúvida que fica é a galera, pô, mas daí vale pontos pra outra fila ranqueada, isso vale elo? Você precisa entender uma coisa, são filas ranqueadas separadas. A fila ranqueada duo, trio, PT fechada que você joga, que você pega mestre, diamante, grão-mestre, é claro que naturalmente você acaba dando uma importância pra ela, porque ela tá liberada o dia inteiro, e porque tem essa questão dos elos, e o cara fala, nossa, peguei mestre, agora eu sou muito bom, peguei grão-mestre, e ele acaba dando muito valor pra isso. Mas a fila Zenith é uma fila que não é separada por elos, e sim por pontos. Então quanto mais você vai vencendo partidas, mais pontos você vai subindo. E aí dependendo da quantidade, pô, tô com 1.800 pontos, tô com 1.900, 2.000. Esses pontos que vão determinar o quão bom você é. Então quanto mais pontos você tem na Zenith, mais no topo você fica e mais você tá entre os jogadores de alto nível do nosso servidor, que sim, eles são considerados pela Zenith, tá? Um jogador lenda e um jogador com muitos pontos na Zenith não tem o mesmo peso. O jogador com muitos pontos na Zenith, no top 10, alguma coisa do tipo, ele é considerado muito mais valioso, muito melhor jogador do que um cara que tá no lenda, no elo mais alto do jogo, tem cento e tantas estrelas, mas não tem às vezes o mesmo nível do cara da Zenith, porque a Zenith é realmente um torneio difícil e que tem muito valor. Agora, por que essa fila é tão valorizada na China? Claro que não é só por conta de pontos ou algo do tipo. Só você pensar na lógica que o chinês tem e que pra mim também faz muito sentido. A fila Zenith, ela te coloca numa situação muito mais difícil, porque você não sabe com quem você está jogando, você não vai poder fazer duozinho, triozinho para subir de elo mais fácil, você não vai estar em cal, porque uma coisa é você fazer um duo, um trio jogando em cal comunicando, e às vezes o outro time tem 5 caras soltos que não estão em cal, não estão em nada, isso vai ter uma baita diferença, isso vai fazer, pô, vai mudar completamente o ritmo do jogo. Você não sabe quem que tá do outro lado, você não sabe quem que tá do seu lado, às vezes você vai ver o nick de um jogador que você já conhece que ele é ruim, você vai campar ele, só que na Zenith não dá pra fazer isso, então você não tá sabendo. Tem muita coisa que vai influenciar nisso, e principalmente essa questão do duo e trio, que faz com que a fila ranqueada solo não, né? A fila ranqueada lá do mestre, grão-mestre, essa fila aí, seja muito mais fácil para algumas pessoas e muito mais difíceis para outra. Por exemplo, você pode ter um duo aí de jogadores que são, bom, você tá no épico, um elo ok, com mais 2 jogadores que são ok também, vocês têm um nível X, nível de épico, vamos dizer assim. E aí você cai contra um trio de pro players, que estão jogando aí o Campeonato Brasileiro de Rock.
é óbvio que o gap vai ser muito grande, é óbvio que essa partida tem tudo para ser um stomp pros caras, porque o nível de um pro player que estuda, que joga o jogo aí o dia inteiro, é muito maior do que o de um jogador casual. Então esse tipo de coisa faz com que a vida fique muito mais fácil para um e mais difícil para outro. Às vezes você pode ser um jogador que não é tão bom assim, mas se juntou com dois caras muito bons, e eles vão te carregando, vai te carregando. E você de fato não tá evoluindo, você não tá melhorando seu nível de jogo. E isso acontece do outro lado também, às vezes tem um triozinho lá que tem um cara sendo carregado full por outros dois. Tudo isso aí faz com que essa fila seja meio manipulável, vamos dizer assim. A fila Zenith não. A fila você não tem esse mérito todo, você não tem essas condições de fazer tudo isso, ficar jogando duo, de ficar jogando trio, de saber quem são os nicks. Você realmente tem que evoluir individualmente. Você vai cair na sua rota, ou na rota ali, geralmente, às vezes você pode cair numa rota secundária, né? Mas você vai cair numa rota específica e vai ter que fazer o melhor possível daquela rota para poder ganhar o jogo. E isso vai te colocar numa situação de ser um jogador melhor. Você vai ter que ser o melhor da sua rota para realmente impactar. E quando você chega nos pontos mais altos da Zenith ali, é só jogador de alto nível e todo mundo tem que executar o máximo possível dessa rota, senão não dá, tá? Você simplesmente não ganha, porque você não tem vários facilitadores, né? Várias coisas que na outra fila você teria. Agora, por que ela deveria ser valorizada aqui no Brasil? Além de tudo isso que eu já falei, que eu imagino que você já pegou a visão do porquê que essa fila é muito mais difícil e porquê que ela faz os jogadores evoluírem de verdade, é uma fila que não tem bot. E aí, isso daí é uma questão que, pô, todo mundo vem discutindo há um bom tempo. Ah, eu não gosto de jogar contra bot, às vezes cai um bot no meu time, cai um bot do outro lado, não aguento, não sei o que, bots influenciam muito no jogo. A Zenith não tem bot em momento algum. Toda vez que você startar, vai ser 100% de jogadores players. Você só vai pegar players reais. Então isso já é um ponto para você aí se testar e não ter que jogar contra bot ou algo do tipo, desde que você esteja acima do mestre. Os times profissionais, até numa conversa que a gente teve aí com o Riguri há pouco tempo, ele comentou que os times profissionais dão muito mais valor pro cara que é bom na Zenith do que o cara que tem elo, o cara é lenda em outra fila e não sei o que lá, mas às vezes o cara só foi carregado, só chegou até lá por conta de vários outros fatores. E o cara que tem muito ponto na Zenith, esse sim é destacado. Então você que pensa no competitivo, você que quer ter uma visão diferente, ser bom na Zenith, ter muitos pontos na Zenith, vai te dar muito mais visibilidade do que ter um elo alto na outra fila. E os jogadores, os pro players, a maioria deles, quando dá o horário da Zenith, eles vão pra Zenith também. Então imagina, se você chega no nível mais alto da Zenith, você vai ficar jogando contra os melhores do Brasil, isso vai te fazer evoluir, isso vai até ajudar a sua vida na outra fila lá, pra você pegar o seu épico, o seu lenda, vai ficar muito mais fácil, porque você vai estar jogando no máximo ali, com jogadores muito bons e se colocando no máximo de prova mesmo, de você ter que ser muito bom pra poder carregar, pra poder fazer a diferença no lobby, ou pelo menos contribuir com o seu time. Então isso por si só já é motivo suficiente para você jogar Zenith. É claro que no começo tem alguns problemas, né? Ela costuma ser mais bagunçada, porque tem jogadores mestre, tem jogadores grão-mestre, mítico, épico, lenda, e claro que quanto mais você vai subindo, a diferença vai ficando muito grande. Então, as primeiras partidas, às vezes ali, os primeiros dias, a primeira semana, pode ser um pouquinho zoada, pode ser meio complicada, porque você vai ter gap muito grande de jogadores. Só que vai passando uns dias, essa fila vai meio que equilibrando as coisas, os jogadores bons vão pegando cada vez mais pontos, os que não são tão bons vão ficando lá embaixo, e se você for bom, você vai subindo aos pouquinhos, não vai ser no primeiro dia, mas você vai subindo, até chegar num ponto onde você está enfrentando jogadores de alto nível, e sim, quando chega nos pontos mais altos da Zenith, ela fica extremamente equilibrada, e cada partida da Zenith pode ser uma partida de campeonato, pode ser uma partida de scrim, onde você tem ali, às vezes, 8 jogadores profissionais, 6 jogadores profissionais, 3, 4 jogadores que não são profissionais, mas que estão no elo mais alto do jogo, que jogam no nível quase profissional. Jogadores do Tier 2 é uma fila muito competitiva e que todo mundo tem que saber o seu papel e que é muito difícil de você chegar no topo dela. Então, ela é complicada no começo sim, pra você que vai começar a jogar Zenith agora, eu já te aviso, no começo você vai sofrer, mas se você for bom de verdade, você vai subir. E na Zenith não tem muita desculpa, tá? Não adianta você ficar falando assim, eu não subo de elo porque meu time... A Zenith é de fato habilidade pura. Os melhores jogadores do Brasil sempre chegam no topo da Zenith, e os que não são tão bons ficam lá embaixo. Pode ser que isso não aconteça nos primeiros dias, mas ao longo das semanas na Zenith você vai perceber isso. E se você não conseguir subir de elo nela, é porque de fato você não é bom. Aí não adianta você falar, mas eu sou mestre, sou grão-mestre, sou lenda, sou mítico, sou épico. É como eu falei, a outra fila, ela não te coloca no mesmo nível de dificuldade que coloca uma Zenith. Então se você quer ser bom de verdade, a Zenith é o lugar certo para você provar que você é bom mesmo. E lá não vai ficar adiantando você ficar jogando a culpa no seu time, porque sim, às vezes você vai pegar time ruins, às vezes você vai perder, mas a longo prazo a Zenith ela realmente tem partidas equilibradas. Então se você só tá perdendo, é porque você não é bom. Então por todos esses motivos, eu, por exemplo, vou jogar sempre Zenith. Toda vez que ela liberar das 8 às 22 horas eu vou estar em live jogando sempre, todos os dias.
é praticamente religioso, assim, eu não vou sair, e eu recomendo que você que chegou no mestre aí, comece a dar mais valor pra ela, que ela também vai te ajudar nas outras filas, na outra fila ranqueada. Isso, a longo prazo, vai fazer você ser um jogador bom de verdade. Se você é desse tipo de cara, eu recomendo muito. Deixa nos comentários se você já jogava antes, se você pretende jogar também, se você vai acompanhar com a gente aqui nas lives, nossa saga na Zenith, que eu também vou tentar chegar no ponto mais alto dela. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, espero te ver em um próximo vídeo.